Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer para vocês a análise de Magazine Luiza MGLU3 e a gente vai eventualmente identificar se existe ou não uma potencial operação de compra no ativo, dado que ele teve uma forte desvalorização, né, desde os R$ 28 até a região dos R$ 2. Enfim, e muitas pessoas me perguntam se de fato o ativo parou de cair ou não, se a tendência de baixa acabou. A gente vai usar algumas ferramentas de análise técnica que eu uso no meu dia a dia para eventualmente a gente chegar a uma conclusão de se vale a pena ou não investir no ativo nesse momento, tá? Bom, vamos lá, só para contextualizar. Tela da esquerda, o gráfico está dividido em dois, né? Tela da esquerda, gráfico semanal, tela da direita, gráfico diário, tá? Primeiro a gente vai olhar o gráfico semanal para ter uma perspectiva de maior escala de tempo aqui do ativo. Então vamos lá. A partir do topo, nos 28 e 26, eu vou aplicar agora os estudos que eu usei para avaliar esse ativo, tá? Então, a partir do topo, iniciou-se uma tendência de baixa, né? Essa tendência de baixa foi projetada aqui com o FIB 360, indicador que eu mesmo desenvolvi, para identificar as proporções que o mercado está usando para formar as ondas, né? É, avaliação, uma ferramenta chamada de Elliott Waves também é muito útil nessa interpretação do gráfico, uma vez que a gente identifica os fractais, né, os menores fractais, que são as pecinhas que o mercado usa para formar toda essa estrutura de preço. Tá? Quando a gente fala em Elliott Waves, vai ficar mais claro, vão ficar mais claros os padrões no gráfico diário, mas o fato é o seguinte, a gente tem que olhar, olhando sob essa perspectiva do gráfico semanal, alguns fatos importantes. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui também o volume. A gente vê que aqui nesse fundo, né, aumentou bastante o volume de negociação. Se a gente olhar até a tentativa de rompimento aqui no segundo fundo, isso aqui formou-se um fundo duplo, né? Fundo duplo é eventualmente uma característica de um padrão de reversão de tendência, tá? Então, se a tendência vem de baixo, fundo duplo tende a reverter para cima, mesmo que seja uma reversão temporária, o ativo corrija, passa um tempo aqui corrigindo. Essa diminuição no volume de negociação desde da segunda tentativa de romper o suporte é característica de movimento de correção, tá? Isso é quando o ativo perde momentum, né? Ele perdeu todo o impulso que ele tinha aqui na queda. Nesse exato momento, com pouca negociação e movimento lateral, isso é característica de movimentos de correção, tá? Cedo ainda para dizer se esse movimento, essa tendência de baixa já acabou nesse fundo duplo e isso vai ser uma reversão e eventualmente o ativo vai voltar lá para cima, né? Isso é muito cedo para dizer, mas eventualmente pode sim retestar zonas de resistência um pouco mais acima, tá? Como, por exemplo, a primeira zona de resistência importante nesse tempo gráfico é a região de S8, né, que compreende entre o 682 e o 784 ali em cima, tá? Então, é uma região de resistência. Nesse tempo gráfico, ela é importante. Se a gente olhar, eu vou fazer uma projeção de mais curto prazo no gráfico diário, e aí a gente vai ver que tem pontos intermediários, né, tem zonas de resistência intermediárias antes do ativo chegar lá, tá? Enfim, vamos olhar para o gráfico diário agora para ter uma perspectiva de mais curto prazo. Então a gente vai trazer para a mesma realidade aqui, que é esse fundo duplo que o ativo formou na região de suporte, essa região de suporte na região de S9, né, representada no gráfico semanal. Eu coloquei uma linha horizontal aqui só para representar visualmente a região, tá? Eu vou ligar aqui os estudos que eu fiz, que é majoritariamente Elliott Waves, e a gente vai ligar também, fazer uma projeção de Fibonacci aqui, tá? Com o mesmo indicador, FIB 360, que eu desenvolvi. Então, uma vez identificada a proporção que o mercado está usando para formar topos e fundos, é provável que, uma vez rompida a região, né, uma das regiões, então rompida a região de resistência em R4, o ativo tende a buscar R5. Tá? Uma vez rompida a região de R5, tende a buscar R6, certo? Então, essa é a dinâmica, é assim que o mercado tende a se comportar entre essas zonas de suporte e resistência. Tá? Nesse caso, a gente está olhando para as zonas de resistência. Então, minha perspectiva, minha interpretação de Elliott Waves é de que toda essa estrutura aqui, a partir primeiro fundo, segundo fundo, trata-se de uma correção chamada de zigue-zague. Tá? Essa correção chamada de zigue-zague é formada por uma onda A, uma onda B, que é o segundo fundo, e uma eventual onda C. Obviamente tem que se confirmar essa projeção
para que eventualmente o ativo vá buscar a região do topo anterior, 5,40, tá? Inclusive no post que eu estou fazendo aqui no TradingView, eu coloco, né, como a próxima região acima dos 5,40 a região de S8, região de resistência de um time frame maior, né, que é do gráfico semanal, região dos 6,82, 7,80 ali em cima, certo? Espero que tenham gostado. Podem me mandar, caso tenham dúvidas, podem interagir pelo post aqui do próprio TradingView ou aqui pelo Instagram mesmo, tá bom? Eu fico feliz em responder as perguntas. Obrigado pela atenção. Um grande abraço a todos.